Pessoal, estamos na segunda cirurgia, o paciente Marcel. Quantos anos são? 32. Ele já, como vocês podem ver, já tem uma musculatura desenvolvida, com alguns pontos que me chamam a atenção no caso dele, que também é a queixa. Que apesar dele ter uma musculatura desenvolvida, não é visível por causa da flacidez. O retalho dele não é um retalho... Tá quantos por cento de gordura? 17%. Então, assim, é um retalho já fino, já estaria aqui limítrofe para a gente passar o argoplasma, uma potência adequada. Aqui, no caso dele, é 75, 80, vê que ele tem algumas estrias no abdômen inferior, que vai ser um desafio aqui para a gente retrair. Tá? Muitos cirurgiões nesse caso fariam, às vezes um mini abdômen, mas dificilmente corrigiria essa parte aqui de cima, esse umbigo triste. A parte de flanco ele também tem a musculatura desenvolvida e um retalho fino. Na parte superior ele tem uma lipomastia, a gente pode definir um pouco mais o peitoral, principalmente essa porção aqui, o polo inferior, fazendo uma lipo localizada, definindo essa região lateral do peitoral, tá? E aproveitar o que ele tem de musculatura. Quantidade de área doadora para enxerto de gordura é pequena, então nosso planejamento para esse caso é fazer uma marcação, a gente vai usar ultrassom até só para questões didáticas, mas a gente fazer uma marcação de lipo HD com algumas áreas de sombra, sem exageros, porque o retalho está no limite, e trabalhar principalmente ali com argoplasma, tá? Para retrair o abdômen e região peitoral. Vai ser um procedimento trabalhando basicamente nessa unidade peitoral e abdômen. A gente sabe que quando você faz uma lipo numa pessoa morena ou negra, ela tem uma gordura com tecido fibroseptal mais denso. Tá? A gente fala que é uma gordura mais fibrótica, mais densa mesmo. E isso nos ajuda, porque, lembrando, o argoplasma atua no tecido fibroseptal. Quanto mais a gente tem, mais efeito. Então, jovem, pele ok, tem um pouquinho de estria aqui, mas não é o argo diferente do Renuvium. Eu vejo que ele tem uma retração maior nesses casos que tem estria, tá? Em comparação ao Renuvium. Eu já ficaria em dúvida com o Renuvium no caso dele. Então, a gente sente aqui um limite inferior dele, a borda lateral. Aqui a gente tem uma areazinha de sombra. Quando o paciente tem um pouco mais de tecido adiposo, aqui a gente sobe essa linha de sombra até essa região para marcar bem aqui a transição, da linha média entre os peitorais. Então, assim, por onde começo a marcar o abdômen numa marcação HD ou mesmo de U-Graft? Eu costumo falar que eu gosto de começar por esse ponto X. O que é? O rebordo costal, e aqui você palpa, no caso dele muito fácil, né? Mas mesmo quem tem um pouco mais de gordura, a gente consegue palpar esse stopzinho aqui, linha semilunar. Então, aqui seria o contorno da musculatura, e eu chamo ponto X que une essas linhas. Eu começo nessa área, eu faço inicialmente, mesmo tendo ultrassom, tá? Eu gosto de marcar no tato, gosto muito dessa marcação aqui dessa sombra. Oblíquo, no caso dele não precisaria, mas a gente pode fazer também uma marcação aqui superficial. Lembro que na cirurgia, não é que eu vou com a cânula superficialmente. A gente faz aqui uma pressão para que eu atinja o tecido adiposo superficial. O reto abdominal, ele vai até aqui o chifoide e sexta e sétima costelas. Como eu marco essa transição aqui da borda do grande dorsal, borda do peitoral, até aqui, Marcel, afunda meu ombro. Isso. Quando ele faz isso, ó, você palpa bem aqui a borda do grande dorsal. Aqui ele tem definido, lógico, mas essa é uma área que a gente seca bastante e dá um atleticismo maior. Todas as, se você só incluir essa parte, já define muito a região peitoral. Eu faço que só estou mostrando didaticamente, claro, no caso dele nem precisaria, né? Mas aqui teria uma área também de sombra,
subescapular. Eu faço aqui esse sulco deltopeitoral também, marco. Acho que isso ajuda no atleticismo dessa região. A gente fazia só, quando eu aprendi a ir para o HD, fazia só essa área, digamos. Que é uma área difícil, né, para fazer hipertrofia, né? Essa peitoral superior. Hoje eu já venho trabalhando tudo isso aqui. Eu já uno aqui, né, e venho fazendo toda essa enxertia no peitoral inteiro. Um pouquinho de retirada, polo inferior, um degradê aqui, tá? Onde a gente vai trabalhar aqui um degradê nessa área. Então lembra ali que a gente tem enxerto que vai por baixo e aqui por cima a gente vai tirar um pouquinho da gordura, o que vai nos ajudar a fazer essa inversão do polo inferior. Aqui para cima a gente não mexeria em termos de lipo. Uma fibrose não define. Então a mesma coisa é aqui a região, né, da linha média. A gente pega aqui o tifoide e faz mais ou menos da largura do umbigo normal. Claro, o dele está com um excesso de pele, mas ali 1,5, né, 2, para também ficar marcado, a gente ter essa definição depois. Olho muito é a transição, né, a semilunar. Aqui eu botei ao contrário, eu sempre vou testando, eu dou uma levantadinha e vejo se ele está certo, porque se eu inverto, eu inverti ele na tela, tô levantando esse lado, mas na verdade ele está invertendo a tela. Ó, então aqui eu gosto desse jeito, aqui que faz ali um espelho mesmo da posição que eu estou olhando. Ó, a gente está aqui, metâmero, reto abdominal, estou indo para a lateral, e ali a transição bem nítida, que bate, ó, bate com o meio do transitor. Deixei ela no meio, tá vendo? Tá no meio da tela, e aqui o meio da marca tá exatamente na marcação. Tá vendo que ali tem um sinalzinho V? Às vezes ela não é, você não consegue visualizar completa, mas você vê que tem uma interrupção daquela linha muscular que vem e que faz uma entrada. Então ali é uma interseção. Então aqui eu faço... Ó, daí no consultório, por exemplo, uma mulher tal, já veio, já digo se tem necessidade ou não de fazer uma mila, né, uma robótica. Ó, a gente a média ali, 27. É a mesma coisa. Um milímetro mais, né? Então o que eu faço aqui na varredura? Ó, vocês conseguem ver essa área mais clarinha, como se fosse um V? Olha ali. Ó, essa é a interseção tendínea. Conseguiu pegar ali? Interseção tendínea. O músculo dele, ele é bem maior, em geral é 1 centímetro aqui nessa área. Ele está com 2,2 mais ou menos, 2,2 centímetros. Então, ó. No caso dele, ela até seria, não, é parcial mesmo, ela acabaria aqui, tá vendo? Ó, aqui eu já não tenho mais, ela aqui já não é total, aqui sim. Então, esse aqui até bateu com a ideia que a gente tinha de não definir muito, porque ele tem parcial mesmo. Opa, não é que a gente acertou aqui? Ó. Então, meio do... Como eu faria, né, se eu não estou visualizando? Eu deixo a interseção aqui no meio da tela. Ó. O trabalho é deixar bem no meio. Eu sei que está no meio do transdutor. Então ali, até um pouquinho mais para baixo. Então, quais são as minhas mudanças nessa marcação? Primeiro, é um caso que eu não conseguiria fazer definição como graft. Tá? Começa aí e cai bem no que a gente comentou ontem. Desculpa, tá de costas. Não. A gente tem que ter várias armas. Tá?
A retração de pele vai ser essencial nesse caso. Eu vou fazer uma marcação, é isso que eu modifico, um pouco mais leve nas linhas de frame. Por que mais leve? Porque já está no limite. E vou passar o Argo. E lembra que nessa área eu já diminuo o Argo. Então essa é uma modificação da Lipo HD. Se fosse só um caso de Lipo HD original, aquele ele secaria, deixaria só a pele praticamente aqui, no caso do olho. Mas não. Então, outra questão é o tamanho do retalho. Numa lipo tradicional, qual que era a nossa ideia? Secar. Né? Você tirava tudo e ficava assim, um papelzinho. Isso é muito traumático e fica inestético. Às vezes até alterações de cor de pele e tudo. A gente tinha muito isso quando fazia lipo tradicional. Então aqui é interessante pensar, vou fazer Argo. Ele precisa de retração. Tem uma flacidez grande no abdômen. Eu vou ter que aumentar a potência de Argo. Então, opa, não vou secar muito. Eu deixaria aqui 1 centímetro ou até 1,5. Tá? E aqui nessa transição, então aqui, a parte superior, pele umbilical em torno de 1,5, que é o que tem. Tá? E aqui embaixo 2. Essas seriam as minhas alterações. Boa tarde, pessoal. Vamos agora para a segunda cirurgia do dia. Então, Eduardo, mais uma vez, obrigado. Vamos lá. Você tem alguma consideração para fazer nesse caso? Boa tarde, pessoal. Então, como vocês viram ali na marcação, esse é um caso que ele já tem uma certa hipertrofia muscular e o principal problema dele é a flacidez. A gente tem aqui bem evidentes estrias. Como a gente tem pouca área de doação de gordura, a gente vai trabalhar com uma definição de áreas de sombra mais leve, tentar extrair o máximo aqui de gordura para fazer pelo menos os enxertos dos metâmeros. Então a sequência vai ser infiltração. Em geral a gente faz uma super úmida na Lipo HD. Na sequência a gente vai usar o Safer. Sempre lembrar, quando a gente vai fazer essa sobreposição de energias, a gente tem que reduzir um pouquinho, né, das energias para não ter essa sobrecarga. Então a gente vai trabalhar com o Safer a 60%. E depois, no final, depois da enxertia muscular, a gente finaliza com o argoplasma, né, fazendo essa retração, principalmente do abdômen inferior. Eduardo, então você vai começar a infiltração agora. Fala pra gente como é que é a composição desse infiltrado. A gente acaba usando aqui um pouco o Transamin para evitar hipercromias na pele. A gente fez também Transamin endovenoso, tá, para evitar ali sangramentos. E trabalha ali com uma solução de 1 para 500 mil de adrenalina. Certo. E o Transamin, nessa solução, você colocou quanto? A gente faz para cada 500, 100 miligramas. 100 miligramas. É. Maravilha. A técnica de infiltração é super úmida. Então, aqui que significaria? A gente infiltra em torno ali de uns 30% a mais do que a gente imagina extrair. No caso dele, aqui não é uma lipo que vai ser um grande volume, então a gente não vai exagerar aqui na infiltração, até porque, se a gente for pensar, a gente está usando tecnologias que se contrapõem. O ultrassom ele funciona melhor no meio líquido, por isso a infiltração e depois a lipo. Mas o argoplasma é o contrário. Se estiver muito ali encharcado, muito infiltrado, ele vai ter menos efeito. Então, a gente tem que ponderar isso ali. Primeiro, a gente usa essas incisões inguinais e a gente marca aqui o gradil costal, justamente para evitar quem está começando ter esse limite para não ter... Alguns casos tem uma projeção maior do gradil. E daí você, quando está começando, pode ter uma tendência ali a entrar embaixo do gradil, se você quiser acessar essa parte superior. Então, acima dessa linha, eu acabo usando essas incisões abaixo aqui do mamilo. Eu acho que fica bem discreta depois.
E fazemos também para uma definição aqui da região peitoral na prega axilar anterior. Então aqui, ó, a gente faz às vezes essa marcação até lá em cima, né? No caso dele já tem bem definido, então eu não vou trabalhar, né? Vou trabalhar só a linha média aqui. Vamos infiltrar agora dessa incisão aqui para cá. A gente lembra que na parte peitoral a gente não vai trabalhar nessa área de enxertia, só nessa área azul. Então a gente só vai infiltrar na área azul. Então enquanto a gente coloca os portais, na sequência, então a gente já infiltrou, a gente vai para emulsificação. A emulsificação com Safer e também com Vaser, a gente parte para o seguinte princípio. A gente tem anéis aqui nesse probe, no caso aqui são 2 anéis, a gente pode ter um anel e até 3 anéis. Quanto mais anéis, mais distribuição de energia eu vou ter. Então, caso em que o tecido fibroseptal não é muito denso, na prática são pessoas às vezes, de origem mais europeia, que tem uma gordura, digamos, mais flácida, é o que a gente percebe na prática. A gente vai sentindo com 3 anéis, a distribuição ela é mais difusa dessa energia do ultrassom. Quando eu vou diminuindo, por exemplo, para 1 anel, é como se fosse uma concentração. Estou concentrando a energia na ponta do probe, que serve para casos de maior fibrose, casos secundários, áreas como costas, que já tem ali um tecido fibroseptal mais denso. Tá? Em geral, a grande maioria, a gente acaba iniciando com 2 anéis, que é o que a gente vai fazer. A gente vai sentir aqui se tem um tecido mais denso ou não. Os parâmetros, então, podia dar um look aqui no Safer. Ele está numa potência de 70. Tá? A gente trabalha de início em torno de 50 a 70. O modo contínuo seria para usar mais profundamente, o modo Safer mais superficial. Como o tecido, o retalho, no caso, ele não tem muito tecido adiposo, a gente vai passar ele para o modo Safer e a gente vai baixar para 60, pensando que na sequência a gente vai fazer o argoplasma. Então, dá uma calibrada nessa tecnologia. Qual é o parâmetro de parar de usar aqui o Vaser e o Safer? É um parâmetro muito dinâmico da aplicação, de você perder a resistência do tecido. Então, tem algumas pessoas que fazem por tempo, mas isso daí acaba não encaixando em vários biotipos, em várias necessidades. É muito dinâmico, é muito... Cuidado para não bater aqui. A gente tem que personalizar a aplicação para cada paciente. Em média, usando o Vaser, o Safer, aqui no abdômen, com flanco, a gente tem ali um tempo em torno de uns 20 minutos. Você tenta manter profundo, você pode ir mais em um tipo de pele mais superficial, até pelo risco de queimadura? Isso é um device bem seguro. O que eu faço? Eu trabalho no modo Safer, até porque a gente pode trabalhar tanto a parte profunda e eventualmente ser superficializado. Então, eu me sinto mais seguro no modo Safer. Até fez sentido. Mas aqui a aplicação é profunda, a ideia é que seja profunda. O parâmetro, então, é a quebra da resistência no movimento. O movimento ficou macio, você parou. Exatamente. Um parâmetro que a gente tem, assim, quanto mais resistência eu sinto na passagem do Vaser e do Safer, é maior que o tecido fibroseptal nessa área. Então, eu já tenho aqui um fator positivo para a aplicação do argoplasma ou do Renuvium. Se você tem áreas, porque aqui na marcação a gente acaba tendo
áreas de diminuição de volume que são prioritárias, que é abdômen inferior, flanco, essa lateral do peitoral e eventualmente aqui uma lipomastia. Então essas áreas são áreas que a gente acaba usando um pouquinho mais porque a gente vai trabalhar ali mais lipo, vai fazer um debooking, né? Diminuir volume nessas áreas. As áreas de frame, de marcação, são áreas que a gente acaba passando ali de leve só para tunelizar essa área. Fala um pouquinho dos riscos da aplicação, Rolino. Por exemplo, no início, quando a gente tinha só o Vaser, eu tentava retrair a pele com o uso do Vaser, porque a gente tem ali um percentual de retração, mas não é muito significativo. Na época, a gente tentava compensar, como não tinha outro equipamento para retração, fazer, digamos, um over-delivery da tecnologia para retrair. E isso, sim, causava problemas, causava epiteliólise, necroses, né, de gordura, pequenos cistos. Então, você não deve jogar todas as fichas em uma tecnologia. Essa seria a dica. Esse toque na pele aí, Rolino, eu vejo, ó, você, o Magno, vocês estão ali superficialmente e eu tô vendo a cânula dando um toquinho na pele. Isso não tem problema. Você tem que sempre evitar esse efeito tenda, né, de ir contra a derme. Então, eventualmente, como ele está trabalhando agora a primeira vez, pode acontecer. Vai ser... lateral, pode ir um pouquinho na lateral. Aí a gente vai evitar esse efeito tenda, que aí você aponta contra a derme. Tá? Tem que estar sempre num plano ali. Então a ponta da cânula, ela é paralela à derme. É isso. Exato. Maravilha. Como a gente está no modo safer, você pode eventualmente estar mais próximo ali, que ele não vai entregar, porque é um modo intermitente, não é um modo contínuo, ele não vai entregar tanta energia ali para a parte superficial. Claro, com um caso com mais gordura, tudo, mais tecido adiposo, a gente demoraria um pouco mais. Teve algumas áreas que, como ele já tem ali um biotipo, uma definição maior, a gente acabou não necessitando de passar. Desse lado ali eu marquei, ó, na prega axilar anterior, vamos imaginar que a gente fizesse o tradicional, né, que seria abdômen, depois costas. Eu sempre marco, faço aqui na prega axilar anterior, e marco aqui uma linha onde seria o limite, tanto passar Vaser, quanto lipar, quanto passar Argo. Até porque a gente opera com auxiliar, então às vezes o auxiliar não sabe até onde você foi ali, às vezes você faz o Vaser, às vezes você lipa. Então eu faço essa linha, é importante, porque daí no outro lado você vai respeitar e não vai fazer essa sobreposição de energia. Então, pessoal, é bem difícil assim no começo, quem sai da paradigma tradicional para o paradigma mais artístico, porque você vai ter que passar as tecnologias e a princípio parece realmente uma perda de tempo. Mas se você pensar que aqui você está emulsificando, evitando irregularidades, tudo, né, é algo que a gente está investindo, digamos, no resultado. Qual que é agora a sequência aqui da lipo? A gente trabalha nas linhas de marcação, de frame. Essas linhas a gente vai fazer uma lipo um pouco mais superficial. Eu gosto de trabalhar aqui com canos de menor calibre, para não agredir tanto. Então 3,5, 3. Faço toda essa área de marcação da musculatura e depois, na sequência, a gente vai para as áreas de maior volume, que a gente vai coletar o máximo. Seria a área aqui no abdômen inferior, flancos, peitoral e lateral. E a gente vai começar com o frame, então. Então, como eu comentei lá na aula ontem, eu não faço isso com a cânula. Eu só aperto, faço uma pressão e faço movimentos curtos para conseguir uma definição mais superficial aqui. Ó, então eu estou sempre apertando aqui para chegar na tecido adiposo superficial. Então a gente está aqui com uma cânula 3 Mercedes. Fazendo primeiro a estrutura, moldura aqui do abdômen. Interessante é o movimento, né? Ontem você comentou na aula que a lipo você pressiona e é a pressão que vai dando essa característica, né? A gente percebe aqui que você pressiona com a ponta dos dedos e passa a cânula rente à ponta dos dentes. Exatamente isso.
para fazer Você uma... vê que já está marcando, mesmo com a flacidez dele, depois que a gente passar o argo vai marcar ainda mais. Mas quando tem flacidez, não espere que vá marcar agora. Em relação ao pós-operatório, ao manejo do pós-operatório, você percebe que usando o Vibrolipo sozinho, do jeito que você já fez lá atrás, e usando o Safer ou o Vaser, você acredita que o pós-operatório é melhor em termos de edema, seroma? O Vidal, ele faz toda a diferença, tá? O Vibrolipo, o Vaser, o Safer, né? Ultrassom, ele faz toda a diferença pós-operatório. Eu vejo que é menos dor do que se fizesse só com uma lipo tradicional. Menos edema também, então tem um pós-operatório mais liso. Óbvio que se você agride demais, né, isso acaba não compensando tanto, mas a grande maioria tem um pós-operatório melhor com o uso do Vaser e do Safer. Em relação à drenagem linfática, os cuidados, né, de drenagem, muda alguma coisa de uma lipo tradicional, com cânula ou com Vibrolipo, para os cuidados após o uso de Safer ou Vaser? O que você tem que ter em mente é que quanto mais tecnologia você vai agregando, você vai ter um pós-operatório também mais arrastado. Tá? Principalmente essas tecnologias de retração de pele. Então é difícil, por exemplo, um pós-operatório usando argo sem seroma hoje em dia. Muito difícil. Então aqui o Magno está fazendo uma manobra que o Raulino orientou, que é o seguinte, ó, ele está entrando lá pelo portal peitoral, mas para fazer os metâmeros, ele coloca uma pressão maior digital ali naquelas marcações dos metâmeros, ó. Então, mostra aí, Magno, certinho, ó. Ó lá, ó. Faz isso aí, ó. Bota... Fica limpando só ali onde quer fazer o suco. É essa a ideia, né, Eduardo? Essa ideia. Maravilha. Falando um pouquinho já da enxertia, ali na gordura que a gente está coletando, o que a gente tem feito? Ali para cada 1000 de volume coletado, a gente coloca ali 1 grama de quefazol e 80 miligramas de garamicina. E para cada 100 ml, a gente pode incluir ali como um fator de crescimento uma unidade de insulina em pH. Para melhorar, digamos, a pega, né? E você inclui isso em que parte? Você inclui isso na hora na própria seringa? Quando ali dá o volume ali de 1 litro, a instrumentadora já está orientada de fazer isso automaticamente. Coloca lá no frasco coletado e mexe. Mistura tudo, Maravilha. Tinha tirado alguma Uma pergunta coisa, aqui, uma pergunta assim, paciente diabético faz também? A ideia ali que você vai, você mistura ali, mas nem tudo isso vai acabar caindo, né, na corrente sanguínea ali, né? Vamos vir agora aqui, ó, fazer cintura, bem pouquinho, tá? Mais para tunelizar, porque ali tem pouco, a gente já viu pelo pint, não tinha muita coisa, né? Vamos fazer agora o enxerto. Eu preciso que você pegue o ultrassom. Faça aquele mesmo esqueminha, tá? Agora na sequência tá aguardando um pouquinho ali a decantar, acabar o processo de decantação ali. Ela vai separar pra gente a gordura. Na sequência então enxerto e finalizar com o argo. Isso foi uma pergunta aqui dos presentes, era a questão de o momento de passar o argoplasma, né? Inicialmente achou-se que ia passar o argoplasma, agora no final fazia o enxerto. Por que não essa, já que o enxerto é submuscular, o que mudaria essa tática? Então, é a questão da experiência com o ultrassom. O gás atrapalha bastante a visão do ultrassom. Então, o ideal é você fazer antes, para você ter uma visualização e depois você acaba fazendo o argo. Mais por questão da utilização do ultrassom. Maravilha.
Eduardo, faz uma gentileza pra gente aí. Mostra pra gente. A lipo já terminou, pelo que eu entendi. Isso, então o que a gente fez aqui? A gente fez... como ele tem muita flacidez, apesar de a gente ter feito aqui uma definição um pouco mais superficial, não apresenta ainda o resultado porque a pele está muito flácida. Eu até estava comentando aqui com o Magno que depois de passar o Argo é que a gente vai ter uma visão ali de como vai ficar com a definição final. Certo. Então terminamos a lipoaspiração. Faz o pinch test para a gente aí, então, por favor, para a gente ver o quanto você deixou no abdômen inferior, o quanto você deixou no abdômen superior, o quanto você deixou no tórax, por favor. Aqui, abdômen inferior, vai pegar dali, né? Ó, em torno aqui de 1,5. Aqui já 1. O ideal é que a gente passou um pouquinho até do ponto. Eu gosto de deixar com 2. Aqui 1,5 e aqui 1. Até com menos, né? Com menos de 1. Aqui eu seco bastante, a gente não vai passar o Argo nessa área especificamente, a gente pode passar até um pouquinho, mas numa potência diferente, porque o retalho aqui está muito fino. Certo. Então eu passaria aqui uns 50 nessa área peitoral, da mesma forma que a gente vai passar aqui na cintura. Tá. Na parte superior do peitoral, ali vocês fizeram uma retirada de tecido ou não? Aqui não, aqui a gente não mexeu. Essa área vermelha seria uma área de possível enxerto. Como a gente tem pouco material aqui, a gente não vai priorizar porque ele já tem, como vocês viram, a marcação do peitoral bem desenvolvido. Mas poderia fazer dando só um triângulo aqui, que é onde ele tem a maior depressão, se vocês notarem. Dá um close aqui, ó. Ele tem um certo afundamento, que é a região superior do peitoral, uma área difícil de malhar e de ganhar hipertrofia. Então você pode fazer no mínimo esse triângulo, mas eu faço quando tenho material todo o peitoral. Certo. Ele tinha no exame pré-operatório uma flacidez aí, inclusive no peitoral. Né? Então, essa flacidez ela vai ser tratada na porção superior ali, a gente vai usar nessa região que o retalho está mais grosso. E na região inferior, então, a gente não vai passar o argoplasma, é isso? Isso, exatamente. A gente vai trabalhar aqui nessa área vai passar sim, mas uma potência menor, porque o retalho está mais fino. A Ultra Define Academy. A Ultra Define Academy é um projeto de pós-graduação em contorno corporal. É a primeira do Brasil. Então, ela é certificada pelo MEC, em parceria com a Faculdade de Focus. E ela é exclusiva para cirurgiões plásticos. Próximo. Qual que é a nossa meta? É realmente entregar ali o ouro, pulo do gato para vocês. É um projeto que eu tenho me dedicado muito para pegar toda essa experiência de mais de 13 anos na lipo de definição, a nossa experiência com as tecnologias, e por estar com os maiores nomes do contorno corporal mundial, eu posso trazer para vocês, além desse conhecimento, um conhecimento do campo de batalha. O que realmente funciona? O que realmente vale a pena? Qual que é a tecnologia que vale o cirurgião adquirir, que dá o resultado, a técnica mais indicada para a indicação, a tática cirúrgica. Então, tudo isso a gente reuniu nessa pós-graduação. Ela tem o objetivo de evoluir você 10 anos, que é esse tempo que a gente tem, né? A gente está mais de 13 anos, mais de 10 anos na lipodefinição, entregar 10 anos em um ano, em menos de um ano, para você evoluir a sua carreira. Próximo. Então, qual que é a nossa programação para a Ultra Define Academy? Para vocês que têm interesse. A gente vai trabalhar com os fundamentos da lipodefinição, a remodelação costal, então a gente vai entrar profundamente nesse tema. Tem a parte prática também. Ultrassom na cirurgia de contorno corporal é realmente um caminho sem volta. Além disso, a
parte de retração de pele, high-tech, hoje com uma série de tecnologias que são combinadas para ter o melhor do melhor. Além disso, a enxertia muscular, então, a técnica graft, a técnica de todos os enxertos, né, X-Spine, Fat Trap, todos os enxertos musculares hoje, também trabalhando com fundamentos da Ultra HD, onde a gente reúne todas essas tecnologias, a cirurgia de Mila e também a metodologia da pós-graduação que é necessária. Quais que são os entregáveis dessa pós-graduação? A gente vai ter cirurgias, eu acredito muito no modelo online, modelo digital. Porque se você imaginar, quando está mesmo estando num presencial, quando tem lá 10, 12 colegas numa sala cirúrgica, vamos falar a verdade, a gente não consegue ter um aproveitamento e muito menos você consegue, às vezes, se atentar ou manter o foco da atenção para absorver todo aquele conhecimento, ou mesmo não ter uma visão do campo. A técnica, tem algumas técnicas que a gravação com vários focos, vários ângulos diferentes, com o passo a passo, dando ali uma explicação detalhada, ela vale muito mais, porque ela entrega, é muito mais prática, você consegue alinhar isso com o seu dia a dia. Então, nessa pós-graduação, a gente fez um planejamento de 12 cirurgias que vão ser transmitidas, 12 masterclasses. A gente vai trabalhar o foco, então, 1 ano de treinamento. Tá? Vai ter acesso a uma comunidade onde a gente vai trocar experiência, um mastermind. E também uma certificação pelo Ministério da Educação, pelo MEC, né, para os cirurgiões plásticos no Brasil, que é válido, né? O Ministério da Educação tem uma validade no Brasil, tá? Mas também quem é de fora vai receber uma certificação. Agora entra os presentes para quem realmente tem interesse em dar um passo além e aprofundar os conhecimentos no contorno corporal. Para essa turma, a gente já tem, a gente está na 2ª turma da pós-graduação, lançamos em novembro do ano passado. Para essa 2ª turma, a gente vai ter bônus exclusivos. Primeiro, um treinamento presencial, é um treinamento mais intimista, individualizado, onde realmente a gente vai trabalhar 4 mãos, e isso faz toda a diferença. É diferente de aquele treinamento hands-on que você não consegue ver nada e que são 15, 20 colegas, né, para uma cirurgia, 2, 3 cirurgias. É realmente um presencial a 4 mãos, presencial VIP. A gente vai trabalhar também com o treinamento Lipo HD e Argo Masters, então como um bônus separado. Só se a gente fosse pegar esses bônus, eles já dariam, somados ali, mais de R$125 mil, né? Sem falar da mentoria, que a gente também vai oferecer um acompanhamento. Então não é só fazer o treinamento, existem sempre muitas dúvidas após o treinamento, e isso é muito importante, a gente ter essa proximidade, essa parceria. Além disso, então, temos o treinamento Lipo HD, que eu comentei, o Argomaster, são treinamentos que a gente já tem digitalizados, e a comunidade, né, que eu comentei para vocês, tudo isso com uma certificação MEC. Todas essas aulas, Eduardo, olha, eu perdi as cirurgias, não consegui tempo para as aulas. Isso tudo fica gravado numa plataforma que você tem acesso 24/7, você tem acesso aí por 1 ano, tá? Então pode revisar sempre que quiser. E agora, esse conhecimento, né, é um conhecimento realmente para acelerar carreiras. O meu intuito de fazer não é fazer aulinhas ou encher só da parte técnica, é dar o que funciona no campo de batalha. Então, eu reuni o conhecimento para acelerar a sua carreira. E esse é o foco para agregar no seu ticket, para você aumentar os seus honorários e melhorar, né, o seu rendimento também. Porque conhecimento sem prática, né, não tem muita razão. Então,
Então, dominar todas essas... Eu acredito que hoje menos de 1% dos cirurgiões dominem todas essas técnicas de contorno corporal, de lipo ultra HD, engenharia muscular, uso do ultrassom, retração de pele associadas, a marcação, enfim. São muitas técnicas agregadas para trazer esse rejuvenescimento, própria remodelação costal. E isso tudo... você entra para um grupo realmente, eu acredito, seleto de cirurgiões que tem esse conhecimento. Eu quero trazer para vocês esse presente. A pós-graduação está sendo já vendida para ex-alunos e alunos. Então, a gente já tem essa semana toda com uma pré-venda. Mas eu quero trazer um presente especial para você e manter esse valor que está com 50% off, 50% de desconto em cima do valor que vai ser oficializado. Então, o valor original da pós-graduação é R$ 3.970, matrícula e mensais de mesmo valor. Hoje e até sexta-feira, até a próxima sexta-feira, a título de promover a pós-graduação e incentivar o cirurgião que realmente quer aprender, que quer acelerar, a gente está fazendo por 50% off, com matrícula de R$ 1.997 e parcelas do mesmo valor. Então, não há, pessoal, um programa de pós-graduação tão completo no mundo, tão acessível quanto esse. Então, eu procurei deixar o mais justo possível o valor, algo que a pessoa não tenha como reclamar que não encaixe no seu dia a dia, mesmo residentes. Para esse lançamento, a gente está dando bônus também de uma cadeira extra. O que é isso? Você fazendo a sua matrícula, você tem o direito de convidar, às vezes, um colega, um auxiliar, ou mesmo se você é residente, você está aí no último ano, vai se formar, sim, você pode participar. Você pode convidar um colega e juntos compartilharem, esse colega vai ter o mesmo direito de assistir às aulas. Agora, a gente tem uma limitação. Eu tenho vagas para parte prática e presencial apenas para os 30 primeiros colegas, devido às limitações da própria questão prática de hospital, de limitação de cirurgiões em sala cirúrgica. Então, essa promoção com bônus da prática, com bônus de uma cadeira extra, nesse valor de 50% off, eu consigo oferecer para vocês, e o nosso time vai colocar agora no chat e também no grupo o contato para a nossa equipe de suporte, se você tem mais dúvidas, e mesmo se você quer já garantir, porque eu acredito que essas 30 vagas, a gente só tem algumas delas, porque já foi feita uma pré-venda dessas vagas com os nossos ex-alunos e alunos, a gente tem ainda poucas vagas dessas 30. E quem chegar primeiro, claro, a gente garante aí a participação com todos esses bônus e com todo esse valor diferenciado para quem quer entrar no grupo seleto de elite aí de 1% dos cirurgiões plásticos do mundo. Tá? Pessoal, uma matrícula de R$ 1.997, realmente R$ 2.000, é algo que cabe em qualquer bolso. E eu fiz questão de chegar ao nosso máximo, tanto de entrega como também de valor para o cirurgião ter acesso a esse conhecimento. Então, algo que eu posso garantir é uma oferta irrepetível. Irrepetível esse valor. Até alguns membros da equipe se assustaram, mas é realmente esse valor. E a partir de sexta-feira ele já vai estar com o valor integral, e a gente não garante esses bônus que eu acabei de comentar. Então, se você realmente tem interesse, pode passar o próximo. Então, eu sou coordenador dessa equipe, vão ter outros professores também convidados. Se você realmente tem interesse, essa é uma grande oportunidade para você dar esse primeiro passo e entrar para esse clube seleto dos cirurgiões de contorno corporal. Então, esse é meu presente final. Eu quero agradecer a audiência de vocês,
A gente vai ter mais masterclasses semelhantes, onde a gente vai fazer uma pequena degustação do conteúdo da pós-graduação, da Ultra Define Academy, mas vai ser um grande prazer ter você como meu aluno nessa próxima turma da Ultra Define Academy. Te vejo do outro lado. Até mais, pessoal. O que a gente faz agora? A gente vai e a gente acaba... Como a pele subiu, essa marcação aqui é uma marcação de lipo HD quando o paciente está em pé, e a gente faz ali a marcação das interseções. Agora, com o paciente deitado, a gente faz a marcação dele, a realidade. O que a gente nota? Em geral é um dedo, assim, um e meio, dois acima. Tá vendo ali? Ó, ali a gente tá mostrando uma interseção. Nem sempre ela é retinha, às vezes ela faz um S, ela é... Você vê, né, numa tomografia, ela não tem um padrão tão retinho. Mas enfim, aqui a gente vê que ela tá um pouco acima, que é o natural, né? Então tá ali, vou dar uma marcadinha aqui. Aqui eu já vou marcando, eu vejo ali a diferença que deu, obviamente vai ser a mesma diferença em todos ali. Então, deu uns 2 centímetros, eu já faço tudo. Tá? Eu estou fazendo só para mostrar para vocês. Então, você tá de lado. O ideal aqui é você fazer assim, ó, daí você vai ver a linha ali, tá vendo? Olha, bem nítido. Aquela linha, isso, ali é a interseção. Não, mas eu queria achar o fim. Para fazer o enxertia desse último pack aqui, a gente pode vir por essas incisões superiores. O viário gosta de vir daqui de baixo e vem fazendo tudo. Mas como no caso masculino às vezes tem uma angulação muito para fora aqui do gradil, eu acho meio difícil, meio perigoso às vezes. Então eu acostumei fazer daqui esses superiores. Tá? E esses daqui a gente consegue fazer pela incisão umbilical. Então, basicamente é isso. Qual que é a nossa programação? Vai depender de quanto vai decantar ali. Lembrando que aqui ó, a gente também trabalha, tá? Se tiver, né? Pode fazer nessa região, na parte inferior aqui do reto abdominal, para ressaltar essa interseção com a linha semilunar. Então você começa a ter um raciocínio ali onde eu quero dar mais efeito e dar mais definição. Então aqui seria interessante, ó, que eu tenho essa interseção incompleta. Eu posso fazer um pouquinho aqui para definir. E vindo aqui deixar mais uns 10, 15 ml. Então quantos de volume eu faria? Se eu tivesse gordura suficiente nesse caso, a gente poderia colocar aqui em torno de 40, 20. Aqui eu gosto de fazer um pouco mais, então no homem eu faço de 80 a 100 cada pack. E daí eu vou diminuindo. Como aqui já está sobre o gradil costal, ele acaba projetando mais fácil. E esse aqui era o gomo maior dele. E é o gomo maior, ó, já está meio que querendo projetar ali sem a gente fazer nada. Então aqui eu faria menos, aqui a gente faria uns 40, 60 e aqui uns 20 a 30. Tá? Então basicamente isso. Na região aqui do oblíquo, no caso ele ficaria secundário porque ele já tem definido essa área, mas eu tenho feito no homem aqui em torno de 60 a 80. Tá? Quando não tem nada definido, então fica bem legal. Vamos fazer então os enxertinhos. Então, o que o viário faz? Ele vem daqui e faz aqui um leque, né? 40, 60. Eu gosto, para dizer a verdade, eu gosto muito de fazer essa marcação mais superficial. Acho que acaba dando na mesma, sabe? Acaba dando na mesma. Olha ali, pessoal, ali dá para ver bem, ó. Até poderia pegar e tocar...
Engata naquela que tá Pô, eu só tô mostrando a musculatura ali pra eles primeiro. Ó. Então olha o oblíquo externo, tá vendo? mais de 10. Então a camada subcutânea bem ínfima ali, né? Tem meio. Qual que se aproxima mais aqui da incisão? Ó? Esse é o interno. Que é o que eu acabo entrando no interno. Lá para baixo, a terceira camada ali é o transverso. Ele tem bem hipertrofiado. Então aqui, só pra gente ver, né? Ó, palpa aqui, ó. Onde você vai, você tem aqui um caminho livre. É muito fácil de transicionar. Então ela tá, eu tenho certeza que ela tá ali, logo abaixo da face do oblíquo externo. Ó. Então aqui, ó, olha aqui no plano externo aqui. Posso vir e ressaltar essa área. Entendeu? Olha lá, pega lá a figura do ultrassom. Então aqui eu estou oblíquo externo, oblíquo interno ali abaixo. Estou logo abaixo da face do oblíquo externo. Quando eu injeto... o transverso teria que aumentar ali a profundidade do ultrassom 1 centímetro, ali a gente já pega um pouquinho ele ali. Então aqui quando eu injeto, vou injetar um pouquinho só pra gente ter, olha o borramento. Vou distribuir 10 ml só pra gente ter aqui didático, né? Aqui o objetivo não é hipertrofiar essa área. Ó. E daí que eu sei, eu posso ir até o limitezinho dele, tá vendo? Ali já vai sair. Aqui, ó. Vai nesse mesmo ângulo, viu, Magno? Aqui, ó. Nesse mesmo ângulo aqui, ó. Do oblíquo, ele vem aqui, ó. Olha lá. Vai ter assim. Olha. Ó. Tá vendo como o interno ele vai bem próximo aqui, ó. Olha, vou levantar o lado da incisão. Tá vendo? Olha, aponta para ali, Fernando, onde é que tá o interno para eles verem. Ó, essa grossão. Vê que o externo ele começa depois, ó. Quase aqui na metade do... E o transverso ali, um pouquinho ali embaixo, ó. Tá vendo? Então o interno ele tem tipo uma língua que vai até a incisão, então você acaba entrando no interno. Seria mais fácil você até ficar no interno mesmo. Mas na prática eu vejo que marca mais se você botar no externo. Então vai ficar ali. O Maurício faz no interno. Vocês podem entrar ali, ó, e daí vem colocando no interno, ó. Até mais ou menos aqui o nível do início dessa primeira interseção. Eu não gosto, por exemplo, na mulher, fazer muito para cá, porque senão tira a cintura. Então a mulher eu faço bem rente aqui a semilunar, esse enxerto. No homem eu já gosto, às vezes, de espalhar um pouco mais, indo para a cintura. Deixa ela até mais quadrada, né? Pegou, vê se tu consegue identificar agora sem ajuda ali. Vai em 45 graus, ó, pega mais aqui na base, não na seringa. E dá um clequezinho. Comedido, isso. Aí nessa... Foi. Olha lá, mostra o pontinho ali dele. É? Então nessa hora já não precisa mais ultrassom, na verdade, né? Você vem distribuindo. Então assim, com o ultrassom você está bem seguro que está lá. Você pode virar ele e tal, verificar ali. Se tirar demais, você vai acabar saindo do músculo. Show? Ó, o que eu falo é a qualidade da gordura, tá vendo? Então tem que prestar atenção. A instrumentadora passa, eles pagam gorduras de densidade diferente. Então isso pode interferir. Ó, então se palpa aqui, ó. Já tá mais firme, né? Tá vendo? O ideal, claro, seria o dobro disso, né? Né?
Vem pra mim aí, Rolim. Ele tá guardando uma... Que tal assim, a ventoinha? Quanto a gente tem de gordura? 40 lá, 80. E essa tá decantando, né? A última, né? Vou fazer esse em cima. 30 lá. Esse é o maior dele. Olha aqui. Vamos fazer 10, só pra pegar esse, pra didático. Tá. Depois aqui 20. Quanto Entramos- tem total? 80. 80 com esses daí ou sem esses? Com essas daí. 40 lá, 40 aqui. Tem 40 mesmo? Aqui, ó. É, não, mas passa pra de 10 pra ver se tem 40 mesmo. A gente tem 80. Vai por aqui ou nesse aqui? É, pra tentar aqui ficaria 10. É, poderia 20, botar 20. aqui botar aqui um 15, então. É, aí ficaria 5. Daria até pra botar um pouquinho mais aqui, ó. Que a gente precisa, né? É, onde Botar precisa é aqui. Podemos botar 20 mais 20. Aqui às vezes deixa 100 e bota aqui em cima. 20. E daí a gente vem colocando 10. O que você acha? Beleza, isso aqui, mano. O que você acha, mano? Fechou. Porque aqui 10 já dá bastante Um volume. né? pouquinho aqui, bota mais aqui. Tá. E aqui mais. Então aqui a gente bota só uns 5, só pra... Aqui era o mais saliente. É. Também não pode ficar menor agora, né? Então tem que botar um pouco. Ô, doutor. A pessoa ele Pô, olha. anos tão pra eu bonito. desenvolver esse, agora ele tá menor. Agora ele é o pequeno. Ele é o pequeno da tudo. Qual que é a ventoinha aqui, Ronaldo? Não, ventoinha no ultrassom ali. A ventoinha, você sabe onde manda? Sua caixa tá aí? Ela tá ali, ó, tá... Naquela bolsa ali, ó, a primeira bolsa ali desse monte de Não, eu bolsa. só queria Não, só tá no ver quem é chão, esse tá no negócio. chão. Aí. Ela abre lateral, tá? Tem que botar ela deitada e abrir. Por que você usa esse aqui e não direto a câmera? Adaptador, tem que ser um adaptador para o overlock. Né? Ah, essa câmera É. aqui não Não adapta, aqui. não adapta. Os caras fazem no Brasil sempre alguma coisa para vender o adaptador, né? Lembra aquela época das tomadas que só tinha o adaptador para tudo? Primeiro dá uma estudada aí com o ultrassom para te ver. Nossa. Aperta ali no freeze, Eu tô ao contrário. Aqui. faz aquele teste. Ó, Levanta. embaixo. Então sai a parte superior tá ali à esquerda. Aqui, ó. Tô ao contrário. Não, tava certo. Tá Tava certo. certo. Foi. Aí você tá Ó, quase na... Superior e inferior. Tá. Aí. Caramba, escreveu tudo. Aqui é o PEC, né? E o final dele. Maravilha. Aí eu vou mais para baixo para achar aqui a interseção. Maravilha. Vai subindo ali, ó. Para cá? Pega aqui sempre no meio aqui que é mais grosso o músculo, né? No meio Tá, vamos lá. do ventre. Aqui todo mundo no PEC. E veio, tá Olha, aqui olha. a diferença. Tem seção aí, Aqui tá tem vendo? secção. Aham. Olha, é nítido, tá vendo que ele faz afunda ali Perfeito, o contorno? perfeito. Tá. E é onde a gente Show. marcou, daí você confere ali, ó. Tá bem no meio, ó. Bem ali, tá Bem no vendo? meio, ó. Deixa a imagem no meio, Não, peraí. deixa a imagem no meio e Aí. verifica se tá no meio ali. Mais ou menos, né? Aqui, ó. Um pouquinho mais pra cima, agora pegar o gomo dele. Vai mais pra cima, Aí, ó. Tá, pouco tá aqui, mais. costelinha lá embaixo. um pouco mais pra cima, pegar o gomo lá de cima. Olha lá, Aqui, começou. o outro Ponta gominho. ali, Fernando, ali, ó. Olha lá, tá lá o gominho. Olha lá. O de cá. Tá vendo? Intersecção aqui, ó. Aqui. Beleza, costelinha lá embaixo, né? Então agora Fechou. vamos fazer com essa agulha mais longa. Vamos fazer no de baixo, né, Rolim? Quer fazer de baixo? Não, não sei. Não, esse aqui já fez. Ele já fez. Esse aqui que você Ah, fez. tá. Mas não ia fazer mais A nesse gente aqui? fez, a gente vai fazer Não, uns faz esse 10 aqui, ó. aqui. Você faz de lá. Tá. Ó, a gente Esse vai aqui. entrar por aqui. Deixa eu Aham. te lugar que vai cair aqui. viu? Vem aqui. Tá, naquele de lá é melhor, hein? Pra mim. Na mão. né? Introduz. Aham. Pode fazer que nem o Fernando falou ali, ó. Pode Vou só pegar. te mostrar. Tá. Primeiro que você faz, para fazer a punção, faz uns 45 graus. Aí você coloca o ultrassom no mesmo eixo, ó, da agulha. Então faz primeiro isso, ó, para te encontrar a agulha. Acho que esse é o primeiro passo. Aham. Ó. Aí você faz um leve, Tá ali, ó, ó. bem Aham. devagar. Esse aqui eu já vi. Eu posso entrar nesse, atravessar a interseção
Só que aqui eu tenho que puxar a agulha e todo o tecido para cima, porque ele tem uma angulação. Se eu for reto ali, Externo. lá para dentro. Entendeu? Então esse movimento, para quem tem mais experiência, é legal, que ele falou. Mas como vocês estão agora pegando, eu acho meio arriscado você vir e querer Sim. fazer tudo. Não, né? só mais superficial entra direto naquele. Eu Então, acho que é mais seguro. Pega aqui primeiro para você identificar a câmera. agulha. Tá. Deixa no mesmo eixo, 45 graus. Ali ela. Tá no subcutâneo. Avança um pouquinho o Isso. teu ultrassom. A ponta Vai dela. de encontro ao músculo agora, para você sentir Eu vou a baixar um tensão pouquinho dele. ela. Não vai furar, só Ó, sentir a tô tensão. chegando Ó, ali. vai, Aham. vai. Tenta só sentir a tensão. E acompanha no ultrassom. Tem que deixar no mesmo eixo. Ó. Aí, ó, tá ali ela. Tá vendo? Ó? Então, se você for a 45 graus agora, Posso entrar mais no músculo? próximo, com essa não, Não? porque essa é muito longa. Ó. Tá, então para aqui, só pra olhar Só ela. pra né? te ver ali a... Tá ali ela, tá bonitinho ali, ó. Hã? Cadê a minha cortina? Olha lá. Só ajeitar aqui. Quando tá escuro ali, é porque tá faltando o meio ali, o Clorex, um sabãozinho. É. Tá ali embaixo, só Dá ir uma molhando. dedada aí pra nós. Bota aí. Aí. Isso. Mexe com o ultrassom, deixa mais próximo a agulha. Aí. Tá lá ela. Tá lá em cima. Faz ela de encontro ao músculo. 45 graus, você tá baixando muito a agulha. 45 graus. Agora, para funcionar, eu pego mais próximo aqui Aham. e faço um movimento limitado, sem Quer segura a muito... ultrassom pra você? Não, não, não. Vai. Só tô olhando ela ali, ó. Movimento limitado. Tá, vou devagarinho. Tem que fazer mais força. Ó, você tá Passei. passando, acho que você passou. Tá certo. Isso. Magnão me papou aqui, né, Magnão? É. Ele empurrou o negócio. Porque aí fica melhor pra você fazer o contrário. Você segura a agulha e o magro Injeta. Você é foda. Você que falou. É, Você ele que falou foi pra lá, fazer. deu uma empurradinha. Eu tiro de boa, né? Você que falou pra Beleza, pegar. pode tirar de boa. Você é foda. Tá, então vai voltando agora. Tirei a agulha. Tirei. Essa volta, teoricamente, você não precisaria nenhum com ultrassom. Você vai no visual ali Luz. mesmo. Você já fez o trajeto. Tem mais alguma aí? É, Acabou. pode voltar, pode tem voltar. mais 5 Ó, só, aí, Magnão. deu. Ó, Mais 5. pode voltar. Ó, Tá voltando. Tá lá. volta, Passou. volta. Você não tá invertido, não? Deixa eu ver. Levanta um lado pra gente ver. É, agora tá certo. Aí, olha. aí, tá lá. 10. 10. Tem mais 5 depois. É, daí o 5 pode escolher aí que ele acabou, tá? Vai? Pode botar? Maravilha. Aí volta, Acabou. volta Tira. mais. É, tem mais 5 ali. Mas daí eu acho que vai ficar diferente do. É, deixa quieto. Agora marcou sobrou aqui, assim. marcou aqui. É. Fechou? Marcou Fechou. aqui, marcou aqui. Pessoal de fora aí, alguma coisa? Estão vendo? Fala aí, pessoal. Fechou? Agora vamos pro Argo, Fechou. galera. Argo. Argo. Guarda lá. Não acabou ainda. Ah, agora que começa, cara. Aí, lembra que eu falei? Quando começa o Argo, cara, é quase o mesmo tempo da cirurgia. É, galera. Que o Argo você É, vai. o tem que ir Argo por agora é centímetro por centímetro. A marcação agora, para passar o Argo, você faz Vamos uma fazer. nova marcação? Pega uma canetinha nova depois. Ó, palpa aí pra você ver, ó. Centímetro. Aqui, ó. Ah, esse aqui não. Ah, se você não consegue, vamos pra academia, né, cara? Tenta essa aqui. Tenta essa aqui. Então, o pessoal tá filmando ali, então. Vai, pode fazer. Como é que a gente vai fazer aqui? A gente trabalha, ó, essa área mais fina, lateral de cintura, a gente vai passar uma potência menor. Então, tudo depende do tamanho do retalho, ó. Aqui, com em torno de 2. 1,5, Esse aqui, bem fino. Então, o que a gente vai fazer, ó? A gente vai fazer a marcação para passar o arco, mais ou menos aqui uns 2 centímetros de separação. A gente vai passar na linha de frame, essa linha também é bem fina, ó. E a mesma coisa a gente marca aqui do outro lado. Começa lá embaixo, depois vem aqui. É, a gente sempre vai fazer aquele rodízio, né? Então, dá uma passada aqui, vem pra cá, vem pra cá. Então faz umas 3 passadas nessas áreas. Aí vocês podem revisar, faz um, cada um faz uma Aumenta passada a para potência, sentir. Depois vem só aqui. Qual que é
Essa é a parte final onde a gente vai aumentar a potência. Tá? Mas já passa aqui também nessa potência que tá aí. Não, daí não passa. Não? Então passa lá. A gente vai passar na Passa potência, aqui, mas porque então tu fica passa trocando de lá, potência, daí aqui. dá tempo. E aqui? Então vamos deixar 2,5, daí vamos ver o tempo, né? A prioridade é o nosso abdômen, né? Pessoal, então ali a gente tem um fluxo do argoplasma. Quanto menor a área, por exemplo, eu vou fazer um braço. Então esse fluxo está em 2,5 litros por minuto. Se eu deixo um fluxo tão grande assim para um braço ou para uma papada, ele pode dar um efizema subcutâneo e encher muito de gás, né? Então a gente diminui para as áreas menores. Então a papada, braço, eu vou ali para 1,5. Uma área menor, por exemplo, coxa, 1,5. Área do abdômen, em geral, a gente acaba fazendo como parâmetro 2,5. Área maior, a gente precisa que tenha um fluxo maior de gás. Ó, daí tem um parâmetro de... bem simples, não precisa fazer um curso na NASA, né? Peraí. A potência, que vai variar de 40 a 50, digamos aqui na cintura. E nessas áreas mais finas, por exemplo, aqui lateral, de peitoral, região peitoral, 40, 50. Região de coxa também, coxa interna. E aqui na área do meio não, aqui a gente precisa uma maior potência, então a gente vai chegar a fazer 70 nele. Tá? Então, 50 aqui na lateral e 70 aqui na região do abdômen central. Então, primeiro 50. Então, o que é... Primeiro é você ter essa calma. A gente já passou aí quantas horas da cirurgia. Então, a tendência é você quer passar rápido. Então, ou você dá para um assistente fazer, ou você tem que ter essa paciência. A gente poderia respeitar essa linha, mas como ele não vai fazer a região posterior, eu vou avançar. O que não deve fazer, né? Primeira coisa. Nessas áreas curvas, a tendência é a gente ter que angular um pouco aqui no handpiece, para que não faça o efeito tenda. Não sei se está pegando aqui, pessoal da... Ó, esse efeito aqui é ruim, porque daí você vai passar energia, que nem o Vaser, direto para a derme. Entendeu? Que a energia está na ponta. Qual que é a profundidade de passar o argo? Que é o que o pessoal pergunta. É um meio termo. Você não pode estar vendo aqui, né, a luz, por translucência. Então, se tiver muito superficial, você vai ver a luzinha passando ali. Ou seja, está muito superficial. E se ele começar com fasciculação, está muito profundo. Entre os dois, é melhor que se esteja profundo, óbvio. Mas deu uma fasciculação, eu dou uma leve basculadinha para ele não fazer mais esse movimento. Tá? Por que é importante você ordenhar? Porque ele vai inflando e daí o contato aqui da ponteira vai se perdendo com o tecido fibroseptal. Ou seja, ele trabalhava nesse espaço, daí você deixou encher de argônio, agora já não vai conseguir transmitir a energia na mesma disposição. Então, basicamente, sim, não tem muito segredo da aplicação dele. A gente vai começar aqui fazendo, depois eu vou deixar o pessoal dar uma... Ele causa bem menos enfisema subcutâneo do que o Renúvio. Ó, então, quando você acha que está lento, é mais lento ainda que isso. Não é isso? Falou 1 centímetro por segundo. Ele queima mesmo. Eu vou avançar um pouco essa linha, tomar cuidado para a gente não fazer aquele efeito tenda. Acho que vale a pena, se tiverem uma aspiraçãozinha, botar aqui uma chaminézinha. Ó, mas você vê que está saindo aqui alguma excisão. Acho que é essa, né? Você está vendo aí de fora? Tá saindo por aqui, ó. Aqui mesmo, nessa mesma Dá excisão uma motor. sondinha. Uma cama de líquido, não precisa nem... Uma canulamine, né? Uma mini tem. Pequena aqui. Peraí, tô Vira uma pegando. aspiração aqui, a gente joga aqui, ó. Desliga assim, não, vou deixar que vai sair. Essa, né? Você está vendo aí de fora? Tá saindo por aqui, ó. Aqui mesmo, nessa mesma Dá excisão motor. uma sondinha. Uma cama de líquido, não precisa nem... Uma canulamine, né? Uma mini tem. Pequena aqui. Peraí, tô Vira uma pegando. aspiração aqui, a gente joga aqui, ó. Desliga assim, não, vou deixar que vai sair. Dá uma 4 normal. Uma 4 Hã? normal mesmo. Só deixar que eu faz nas linhas, não entre as linhas também. Só nas linhas. As linhas eu fiz, na verdade, mais para vocês verem. Claro, depois de um tempo, né? Você nem faz mais essas linhas.
Mas eu acho legal, assim, eu faço nas linhas, para ter um parâmetro mais... Mas nas linhas, não entre elas também. Olha lá. Tá saindo fumacinha. Olha ali, ó. Então essa chaminé, Bashir adora ali, Nossa, olha aqui, tem que cara. ter essa chaminé, senão ele morre. Então ela ajuda mesmo ali a tirar, ó. Dá uma filmada aí, pessoal. Aqui, ó. A Olha lá. chaminézinha. Vocês conseguem pegar a fumacinha assim? Tá vendo? Tá. Não é isso? Ele adora essa fumacinha? É porque também diminui o Ó. aquecimento interno. Eu não tô expandindo, tá vendo? Ajuda a não expandir e a energia passar pro lugar certo. Queima mesmo, né, cara? Tô cheio de queimado, né? Por isso que eu falei, dá uma reação inflamatória sistêmica, tá? Porque se você faz isso aqui em várias áreas, prepara, você tem que ter um pós-cirurgia bem mais Tá, afiado. e o que Ó. e qual a incidência de SARA nesse negócio? Olha ali, olha ali. Olha lá, viu? Olha a luzinha. A luzinha, não deve ser feito. Ó, bota aqui, ó, o vídeo dela. Ó. Tá vendo? Muito Não superficial, ó. Não Superficial, pode. deu a fundo um pouquinho aqui. Pegou? Deixa eu... Aqui vocês viram que eu já dei um migué, né? Dei mais rápido do que deveria, né? Ninguém quis falar. É paciência, pessoal. Agora, porque você tem que entender que essa fase é o que vai dar o resultado de tudo que a gente fez. Se não fizer bem feito agora, nada vai definir. Tá? Nada vai definir. Então eu venho, ó, um pouquinho, ó. Pegou? Não deve ser feito. Eu dou uma basculadinha. Tá saindo bem. Profundo e superficial, melhor que esteja mais profundo, né? Aqui eu avanço, você viu ali que eu avancei um pouquinho das linhas. Aí quanto mais áreas aqui eu conseguir retrair, melhor. Então, eu mais distante. Ó, viu ali o foguinho, né? Aham. Ó, eu aprofundei um pouquinho mais. Ali ficou um pouco Superficial. Superficial de novo. E é o mesmo princípio da lipo, cruzar tudo isso? Não. Então lembra que eu fiz essa incisão? Agora vocês vão ver para que é. Para justamente... Aqui é um trambolhão, né? Aqui é quase uma cânula 5. 5 milímetros, né? 5 milímetros. Então o que eu faço? Eu procuro fazer, ó, nessa versão longitudinal. Evito de fazer aquele criss-cross. Por quê? Justamente para não lesionar o tecido fibroseptal. Vai ter áreas aqui, por exemplo, aqui, ó, que eu não consigo passar, tá vendo? Estou com resistência. Eu posso dar uma giradinha na cama, ó, e ir avançando. Nunca faço assim. Eu venho, encontrei a resistência, eu dou uma giradinha nela e vou avançando. Eu não faço o movimento, apesar de ser rombo, né? É difícil você ter qualquer problema, mas enfim, né? E nós temos aí dois botões, né? Um azul e um amarelo. Mas Explica eu pra deixo com nós aí. engenheiro, porque não tem pra mim utilidade nenhuma o Só amarelo. existe um botão. Só. Na verdade só existe um, é virtual esse amarelo. Ele serve para ajustar a potência. Se você apertar os dois juntos, ele entra na regulagem da potência. Ah, entendi. É pra não precisar Ao invés de ter o circulante, quando você não tem o circulante. Ele tem lá umas partes que ajuda. Começa Ele é um com centímetro misto. por cima, Depois você vai vai Aham. pensar, Essa cama você tem vai 30 ver, daí você centímetros. tem que ver no vídeo depois. Se metade, Eu vou ele checar a tem seus 20 facidez. centímetros. Então são 20 E daí às vezes eu faço focal. Tá. Eu repito toda a marcação. Por exemplo, bota se a for só um chaminé, né? negocinho aqui, eu faço daqui pra baixo. Mais uma, mais duas. Não tem problema de eu fazer várias. Tem problema de eu fazer seguida na mesma área, esquentando a mesma Vai área. esquentando. Aqui embaixo também, né, Raves? Oi? Aqui É, embaixo, onde né? eu marquei ali, eu não marquei, né? Então vamos. Não é uma área que tem muita facidez, mas... Na verdade, sim, que eu falo, né? Ah, eu faço. Parecendo luz, parecendo luz. Baixa. Mas aqui não tem facidez. E aqui, ó. Um pouquinho dá pra fazer, mas é muito do tempo ali. Sim, sim, sim. Acabo já cansando. Ontem eu dormi muito pouco. Bem dormi lentinho, muito né? pouco. Acabou. 3 passadas. Ó, importante aqui, ó. Depois que fez, ó, dá
com uma ordenhada, porque ele vai acumulando de qualquer jeito, mesmo com a... Você vai daqui para lá. Vem aqui. Aí você avalia. o mínimo é 3, né? Mais Aí você vê, devagar. às vezes tem áreas Mas tem máximo. local, né? Não precisa fazer toda a extensão da linha. Às vezes você, pô, aqui essa areazinha ficou alguma... A gente vai testar ali no final. Então tu vai localizadamente, você vai ali, passa um pouco, mais uma, 2 passadas. E a quantidade. É que esse aqui... Não Não tem é- problema, não tem problema. O que a gente Ela tem tá servindo visto assim, chaminho, não é né? quantidade, mas assim, Pode, você fazendo pode. no Não tem mesmo problema local várias vezes seguidas. E daí você aumenta muito a temperatura naquele local. nenhum. Devagar. Então se você fizer esse rodízio, pode fazer 4, 5, a gente tem feito às vezes 6, só que não em tudo. Às vezes faz 3, daí eu vou, como eu te falei, só o abdômen inferior ficou um pouquinho lado esquerdo, eu vou ali na parte inferior e faço mais umas 2, Mais 3 devagar. passadas. Então é bem A gente dinâmico. esquece, é 1 ali a centímetro hora. por segundo. Tem que Mas na hora assim, sentir. Feijão com arroz você faz 3. Aí você avalia. Aí tu tem que avaliar, não é tipo 3 parou. Cada paciente é um, né? Esse Não, exatamente, não é 3 parou. E quem te dá um protocolo vai errar porque tem gente diferente, não adianta. Eu acho que você não colagem tá progredindo diferente, assim, ó. Parece que você tá elasticidade. no mesmo lugar. Agora aqui, né? Então tem que ser um Você tem que parâmetro fazer a linha, dinâmico. depois sobe um pouquinho linha, É sobe a mesma um pouquinho coisa ali linha. com o Eu acho que vez, tá passando a no hora que mesmo pede lugar a aqui, ó. resistência, aí você para de fazer. Parece que você tá Aqui, mesmo a hora fazendo que a você mesma linha. sente que tá Você mesmo vem aqui, retraído. e aí você joga aqui, né? Tem que andar um pouquinho pra lá. Isso, vai na linha. Aí, E daí no final que já passa o DMSO, isso. Aí pode. trouxe ali DMSO, daí fica passando internado DMSO direto. Eu vou te Tá rápido, corrigindo tá aqui não rápido, por mal, tá tá? rápido, Só porque às vezes a gente É que 1 tá ali puxa centímetro mesmo. por É, segundo. 1 centímetro por segundo, mais devagarinho. 1, 2. No começo, até bota uma reguinha ali do lado, sabe? Pra ver realmente pegar a velocidade certa. Ver ali o reloginho dele, ó. Daí você vai passando. É, porque a tendência é você puxar reguinha, rápido. tem que ser metódico, tem que ser chato ali fazer essa aplicação. Fechou. Eu acho que agora já É, aqui já foi até aqui, ó. Agora. Mais uma de tem a cada terceira lado. passada lá, então. Quer passar do lado Passa de lá, esse já no vai. meio de ali mais um. Ah, aqui do Ceará. Essa do meio ali, essas 2 linhas. Sobe, tá? sobe. Pode vir daqui, né? De onde que você vem, Eu Rafa? acho que não é pra passar porque ali talvez tenha alguma resistência. Vem deixa, aqui. tá, deixa eu tentar essa aí. Você vem de baixo ou vem do umbigo, Robson? Deixa eu até testar aqui. Testa aí, vai você. Vai você uma primeira passadinha. É lateral. Você já fez? Já. E aqui? Fechou? Fechou. Ó, vamos E ver. aquele teste, vamos fazer o teste. Ó, cara, aqui tá olha aqui, bota aqui, ó. Aí, ó. Tá bem, pra mim não precisaria mais fazer. Aqui talvez precise, ó. Um pouco mais. Uma leve passadinha aqui. Vai com fé aí, Marcelzinho. Eu saí do aqui, deu uma diferença absurda. Você percebeu na volta, né? Aí, ó. A diferença aqui, ó, então, ó, que a gente tá mostrando, ó. Faz aí, Marcel. Ó, Esse lado aqui. ó, um lado que já tá mais passadinho, ó. E lá, ó, ele é um pouquinho mais solto do lado da direita, ó. Agora está um pouquinho mais curto. Desce um pouquinho que mostra. Aí, ó. Ó, aí, viu? Olha lá. Localizado então no lado esquerdo, faz um pouquinho mais, tá? Tá. Não precisa ver todas as linhas. Termina aqui, ó, Marcelzinho, ó. Viu que é dinâmico? Então isso no Renault a gente não tinha essa percepção, né? Você fazia às vezes, 3, 4 direto e... Então faz 3 e daí começa já a testar ali. Aí você faz tipo uma passada, um Deixa eu fazer uma passada, a gente retesta. Vê de novo. Não precisa ser em tudo, mais naquela região que tu sentiu ali que tava... Ah, ali, ó. Olha lá, Raça. Ó. Show A de diferença, ó. Então Ó. é isso que eu quero que vocês percebam ali. Já deu. Agora vê, você tem que secar, senão tu não tem a pinça dele. Já deu uma esquentada lá. E Aquele aí? lado lá já apertou agora. Já contraiu. Fechou? Luciana, 1%? pega outra compressa molhada lá pra mim. Cadê por o favor. nosso... Muda ali pra gente, pra 70. Agora vamos pra parte do meio. Tem? Não só pra te botar aqui, ó. O que a gente não fez é no meio-meio, né, Vidal, ainda? Falta uma passadinha ou duas aqui.
Vamos no meio, bota para 50. Então nós estamos passando aí no 50, né, essa região medial, porque é uma região que está mais fina, então a potência menor. Esse aqui tá com... Fica até amanhã, né? Ele fica. Fica até amanhã ou... Você que sabe. A ideia é boa. Você que vai dizer pra gente. Aí a gente não setou, vou deixar o DMS olha com vocês. Tá. Vamos orientar Botar a uma familiar, né? compressinha aqui. Vamos botar 70. Não, aqui, tá. Não, aqui. Ó, 70. então agora a gente vai para a parte final, que é uma das partes mais importantes. Que é onde a gente vai fazer um pouco mais de potência, né? Vai girando, né? Eu vou fazer essa primeira, porque daí já Não, faz. abre calas aqui para você. Sim. Já abre o portão. Aqui também, se eu fizer, vai dar luzinha. Então eu dou uma angulada aqui. Agora já começa a ir nessa. Agora Precisando fica aqui. Quero ver. Já tira um pouquinho ali a... Olha como já deu uma... Já, deu uma. Ali. Aqui pode deixar? Aí a gente espera, por exemplo, aqui que a gente não está fazendo um rodízio. Ó, A gente espera quanto? sente aqui. Eu acho que não esperaria aqui Não. pra... É que não está quente, Não tá não tá quente, nada, né? Não tá quente. Então a gente só espera se houvesse o calor local. É isso, né? Exatamente. Ó, então eu fiz aqui essas duas primeiras, mano, você faz por essa e depois aqui você faz por essa. Tá, Entendeu? Duas e duas. tá bom. Deixa eu fazendo aqui enquanto isso, Raso. A questão do relógio, Fernando, é que você já tem experiência, né, de plano, tudo, né? Eu aqui, eu tô preocupado com o vermelhinho. Então eu fico olhando lá, ó, para ver se não tá vermelho. Claro que depois que você pega o jeito, você vai no relógio lá e... Aqui tá bom, tá bom, tá bom. Até aqui estaria bom. Aqui já não, tá vendo? Aqui é justamente onde passa as trilhas. Então aqui a gente vai fazer agora uma passagem a 80. Vou fazer mais um pouquinho ali na parte mais inferior, tá? Mais uma, vou dar uma resfriadinha ali. Resfriadinha, e daí uma última passadinha para sacramentar. Claro, se a gente conseguisse um pouquinho mais de gordura, ia ficar mais definido ainda, né? Sim. Aí foi pouquíssima gordura. Esse aqui, a gente só fez uns 10 ml. Acho que foi, gente. Aqui dá pra fazer aqui com o lado. Acaba passando aí um limite muito de segurança. Vamos tirar uma fotinho agora?